Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Primavera com Josué e Caleb. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. A gente usa... Peraí. Peraí de novo. 1, 2, 3. Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos estudando a série Primavera com Josué e Caleb. Esta série, assim como todos os mais de 1000 vídeos do canal, tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. A Bíblia está na capa, por isso você não está vendo a capa dela, tá bom? Começou a estragar, porque a gente traz todo dia. E aí eu coloquei nessa capa aqui. Eu abri para você ver que é realmente a Bíblia Sagrada. A gente usa a versão João Ferreira de Almeida. Eu acho que é atualizada, deixa eu ver aqui. Nova Almeida atualizada. E a gente está estudando nesse trimestre, o trimestre da primavera, o livro de Josué. E a gente usa esse guia de estudo, também conhecido como Lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina é estudada semanalmente em todas as igrejas adventistas do sétimo dia ao redor do mundo. Nesse trimestre estamos estudando o livro de Josué com o doutor PhD Barna Magi Arose. O homem é PhD, secretário executivo da divisão intereuropeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é presidente da Comissão de Pesquisa Bíblica. O homem é bom, Cada trimestre a gente troca o autor. O autor ele não fala necessariamente o que a igreja necessariamente o pensamento da igreja, mas o seu texto ele é aprovado pela comissão de estudos da igreja para todo o mundo. Algumas cositas, às vezes eu tenho que discordar do texto. Então, isso aqui não são palavras estáticas que não mudam. Não. O pensamento do autor é do autor. Então a gente ouve o pensamento do autor sobre determinado texto bíblico e nós temos o direito, todo o direito, de concordar ou discordar, tá bom? Nessa semana nós estamos estudando a lição 7, que se iniciou no dia 8 de outubro. E o texto básico é Mateus 6,33. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e o mais será acrescentado. Então, nós já falamos que nessa semana nós vamos estudar o tema principal aqui. Lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Então nós já vimos os textos para estudos. Vou falar de novo só para você não ter que voltar no vídeo anterior, tá bom? Josué 5, 1 a 7, Êxodo 12, capítulo 6, Êxodo capítulo 12, verso 6, 1 Coríntios capítulo 7, 5, verso 7, Josué capítulo 8, verso 30 ao 35, Deuteronômio capítulo 8, verso 11 e 14, Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. A primeira aliança, nós já vimos essa parte.
Porque o Senhor ordenou a Josué que ele circuncidasse a segunda geração de israelita naquele momento específico da conquista. Então temos que ler lá em Josué 5, 1 a 7. Eu coloquei como resposta o fato, a gente já comentou isso no outro vídeo, o fato de o povo, em sua integralidade, apenas com a exceção de Josué e Caleb, estava carente da circuncisão. E a circuncisão era o símbolo da aliança feita entre Deus e seu povo, entre Deus e Abraão. Seu povo é a semente de Abraão. Então, eles fizeram essa circuncisão pouquinho antes de entrar em guerra, para celebrar seu relacionamento com Deus, que os havia libertado do Egito. Por quê? Porque reconheciam que a batalha pertencia ao Senhor. Era Ele quem lhes concedia vitória e êxito. Jesus apresentou o mesmo princípio em palavras diferentes. O que Jesus disse? Nós falamos no verso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Na maioria das vezes, a vida cotidiana parece nos pressionar com a urgência de tantas coisas importantes e esquecemos de dar prioridade às coisas mais importantes, à coisa mais importante da nossa vida, que é a renovação diária de nosso compromisso com Deus. Como que a gente pode fazer essa renovação diária? Antigamente era pela circuncisão. Hoje, a renovação diária ela é feita pela consagração diária a Deus, por meio da oração. E consagração eventual a Deus, através do rito do lava-pés, Santa Ceia. Por que é difícil, por que é fácil deixar de Deus de lado por coisas que parecem mais importantes? Como podemos combater essa tendência? Na verdade, o ser humano ele é imediatista, né? E, de fato, algumas coisas precisam ser assim. Por quê? O próprio apóstolo dizia que quem não trabalha, então que não coma. Então a tendência nossa é correr atrás do trabalho, atrás do sustento da família. Por isso, muitas vezes, a gente passa por dificuldades e nosso coração ele é invadido por dúvidas. E muitas vezes a gente esquece que o Deus invisível está no controle de tudo. E muitas vezes a gente tenta suprir as nossas necessidades com as nossas próprias forças. E o que Jesus disse foi, Mateus 6,33, vocês estão preocupados à toa. Busquem a Deus em primeiro lugar. Busquem a justiça de Deus em primeiro lugar. O resto, Ele provê. Lembra aqui que Abraão disse lá ao seu filho Isaque? Os dois subiram ao monte Moriá para oferecer um sacrifício a Deus. E o menino perguntou assim, pai, o que está acontecendo? Eu estou vendo que nós temos lenha, eu estou vendo que nós temos o machadinho aqui para o sacrifício. Mas eu pergunto, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Então seu pai, com dor no coração, porque sabia que ia sacrificar o próprio filho, respondeu, o Senhor proverá para si o seu sacrifício, meu filho. E depois o texto bíblico mostra que quando Abraão estava lançando mão de seu filho em sacrifício, Deus interveio e disse, Moisés, Moisés,
Não faça isso. Agora eu sei que você me ama. Você entregou tudo que você tinha por amor a mim. E o texto diz que naquele momento apareceu um cordeiro preso nos galhos de um arbusto próximo ali. Tudo bem até agora? Alguma dúvida? A Páscoa. Outro tópico aqui da lição dessa semana, tá vendo? Eu não estou vendo porque está muito escuro, a luminosidade do dia está muito forte. Por que é relevante que Josué tenha escolhido celebrar a Páscoa, apesar da tarefa enorme e urgente de conquistar a terra prometida? Leia lá isso e volta aqui e responde para nós, tá bom? Aperta o pausa, vai lá nesses textos que eu vou citar agora, leia e volta aqui e comenta. Por quê? Por que é relevante que Josué tenha escolhido celebrar a Páscoa, apesar da tarefa enorme e urgente de conquistar a terra prometida? A terra prometida tem que ser conquistada, mas por que Josué parou para celebrar a Páscoa? Leia lá, meus irmãos, meus amigos, Josué capítulo 5, verso 10, Êxodo capítulo 12, verso 6, Levítico capítulo 23, verso 5, Números capítulo 28, verso 16, Deuteronômio capítulo 16, verso 4 e 6. O comentarista Maijarose diz: a segunda atividade importante que aconteceu, que antecedeu a conquista, foi a celebração da Páscoa. Ela aconteceu na noite do 14º dia do mês, em atenta conformidade com as instruções dadas por Deus a Moisés lá no Êxodo, lembra? Fala nisso, a Bíblia inteira está comentada aí. Mais de 1000 vídeos, a Bíblia inteira comentada, de Gênesis a Apocalipse. Inclusive, além dos comentários de livro a livro, capítulo a capítulo, depois a gente começou a estudar através desse guia aqui. Ou seja, nosso canal está completinho. Considere se inscrever, compartilhe o vídeo, alguém pode estar precisando. Deu gostei ou não gostei. No YouTube, ó, tanto faz se você gosta ou se você não gosta. O significado simbólico da observância da Páscoa é especialmente enfatizado. Os eventos no livro de Josué refletem aqueles do Êxodo. Lembra que eu comentei? A Páscoa remete à noite da 10ª praga, Êxodo 12, quando o anjo do Senhor matou todos os primogênitos do Egito e poupou os israelitas. Em seguida, ocorreu a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a jornada pelo deserto. Por outro lado, meus irmãozinhos, a história da segunda geração começou no deserto, continuou com a travessia do Jordão e envolveu a circuncisão e a celebração da Páscoa, e levou ao momento crucial em que outra intervenção miraculosa do Senhor era esperada contra o inimigo de Israel, os habitantes de Canaã. Junto com todos os atos anteriores, a celebração da Páscoa marcou o início de uma nova era na história do povo de Israel. Ou seja, quando o povo saiu do Egito, eles fizeram um concerto com Deus, cujo símbolo era a circuncisão. Moisés circuncidou todo o povo. Agora, depois de vaguear 40 anos pelo deserto, o povo de Israel vai finalmente adentrar na terra prometida. Adentrar a terra prometida. Finalmente a promessa de Deus vai ser cumprida na vida de Josué e Calebe e todo o povo. Porém, no entanto, somente Josué e Calebe estão circuncidados. Então, eles fazem a circuncisão e comemoram a Páscoa, como todos comemoraram na saída do Egito. Além disso,
Por meio do símbolo do cordeiro sacrificial, a festa da Páscoa apontava para a redenção dos israelitas da escravidão egípcia. Contudo, também apontava para o seu cumprimento antitípico no cordeiro, que nos resgatou da escravidão do pecado. João, capítulo 1, verso 29, verso 36, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. E na ceia do Senhor, antes de se oferecer como sacrifício supremo, Jesus transformou a Páscoa em um memorial de sua morte. Mateus 26, verso 26 ao 29, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 36. No entanto, meus irmãos, meus diletos, a Páscoa e a ceia do Senhor, eu já tinha enfatizado isso, que legal. A Páscoa e a ceia do Senhor simbolizam uma realidade ainda mais gloriosa, qual seja, a multidão redimida entrando em Canaã celestial. Uau! A segunda volta de Jesus! No Apocalipse, João retrata esse evento antitípico de travessia como os 144.000 caminhando sobre o mar de vidro, que é o antítipo do Mar Vermelho e do Rio Jordão, diante do trono de Deus, Apocalipse 4, versos 6, 7, 9 e 10. Eles celebrarão a antitípica. Eu tenho dificuldade para ler esse nome, você já entendeu, né? É antitípica Páscoa e a ceia do Senhor durante as bodas do Cordeiro, Mateus 26, 29, Apocalipse 19, 9. Mesmo quando não estamos celebrando a ceia do Senhor, como podemos manter a realidade da cruz sempre diante de nós? Como que você faz para estar sempre conectado com Deus? Existem as devoções da manhã, da tarde, não é? Na hora da refeição. Você parar e elevar o pensamento a Deus. Ser grato por tudo que Ele nos concede. Acho que esse é o segredo da vitória cristã. Terça-feira, altares de renovação. Pergunta-se, qual foi a motivação de Josué para construir um altar para o Senhor? Leia Josué, capítulo 8, verso 30 e 31, e compare com Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 a 30, Deuteronômio, capítulo 27, verso 2 ao 10. Aí o Maijarose, ele responde, comentando. Na época dos patriarcas, os altares marcavam o caminho de sua peregrinação e se tornavam representações concretas de que aquele território que havia sido prometido por Deus pertencia a eles. Agora, ao erguer um altar, os israelitas estavam testemunhando o cumprimento das promessas feitas aos seus antepassados. Neste momento, a construção do altar era cumprimento direto das instruções dadas por Moisés. Leia lá Deuteronômio capítulo 11, verso 26 ao 30, Deuteronômio capítulo 27, verso 2 ao 10. Josué capítulo 8, verso 30 ao 35 nos informa. Ele desempenha um papel significativo na mensagem teológica do livro, ao conectar uma das histórias mais horripilantes e violentas, a guerra, a algo totalmente diferente, como uma cena de reafirmação da aliança, a adoração. Josué nos remete a um dos temas teológicos mais importantes destacados no livro, no início do livro, que seria a tarefa de conduzir Israel a uma vida de obediência à aliança. Josué capítulo 1, verso 7. Essa mesma responsabilidade é refletida nas palavras finais de Josué ao povo. Josué capítulo 7, aliás, Josué capítulo 24.
Apesar da importância da guerra e da conquista, há algo ainda mais fundamental, que é a lealdade à exigência da lei de Deus. A conquista era apenas um passo no cumprimento do plano de Deus para Israel e da restauração de toda a humanidade. A fidelidade aos preceitos da Torá e a questão central no destino da humanidade. Tá passando um avião aqui, tomara que você não tenha ouvido esse barulho. Josué escreveu a cópia da lei em grandes pedras caiadas, distintas das pedras do altar. Compare com Deuteronômio capítulo 27, verso 2 ao 8. Assim, as pedras, que provavelmente continham os 10 mandamentos, formavam um monumento separado nas proximidades do altar, lembrando constantemente os israelitas dos privilégios e deveres que faziam parte da aliança. Josué prenuncia o Yeshua, Jesus do Novo Testamento, cuja missão era, entre outras coisas, levar a humanidade de volta à obediência a Deus. Para atingir esse objetivo, ele teve que empreender um conflito com os poderes do mal. Seu objetivo final era cumprir os requisitos da aliança em nosso favor. Em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém para a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Pergunta-se: que práticas espirituais nos dias de hoje cumprem função semelhante à de construir um altar nos tempos antigos? Quais são as práticas hoje que poderiam ser comparadas espiritualmente a erigir altares? Acertou. A devoção. Teve um piripaquezinho aqui, tomara que não atrapalhasse a ligação. A devoção diária pela oração, meditação, estudo da Bíblia. Muito bem, quarta-feira, escritos em pedra. Eu já vou fazer o comentário dos 2 dias, tá? Tanto de quarta como de quinta. Quarta-feira, escritos em pedra. E quinta-feira, ansiando por sua presença. Tá bom? Pergunta-se, leia Josué capítulo 8, versos 32 ao 35. Qual é o significado do ato descrito nesses versos e o que ele nos ensina hoje? Aperta o pausa, vai lá, lê a passagem e volta aqui. O comentarista Maggiarose diz: o Monte Ebal é mencionado apenas em Deuteronômio capítulo 11, verso 29, Deuteronômio capítulo 27, verso 3 e 13, e do livro de Josué capítulo 8, verso 30 e 33. Junto com o Monte Gerizim, era o local onde as bênçãos e a maldição da aliança, as bênçãos e as maldições da aliança deveriam ser proferidas. Mais especificamente, o Monte Ebal seria o local das maldições. Deuteronômio 11, 29, Deuteronômio 27, 4 e 13. Os israelitas deveriam ficar de pé em ambos os lados da arca, na presença dos sacerdotes. Josué 8:33. Um grupo ficou em frente ao Monte Ebal e o outro em frente ao Monte Gerizim. Eu vi uma empresa hoje chamada Gerizim. Eu perguntei, meu Deus, eu sei que é bíblico, mas sei que é um monte, mas de qual monte é esse? O Monte das Bênçãos. Com isso, eles representavam simbolicamente as duas maneiras possíveis de se relacionar com Deus. Os sacrifícios oferecidos nesse local apontavam para Jesus, que tomou sobre si as maldições da aliança, para que todos que crescem nele pudessem desfrutar dessas bênçãos. Gálatas 3, verso 13. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21.
Então coloque aí na sua cabeça. Monte Ebal e Monte Gerizim. Do Monte Ebal, simbolizando as maldições sobre aqueles que não obedecem a palavra de Deus, qual seja os seus mandamentos. E o Monte Gerizim, simbolizando as bênçãos àqueles que observam seus mandamentos. Por que então era necessário escrever uma cópia da aliança em um monumento visível a todos? Leia lá Deuteronômio 4, verso 31, Deuteronômio 6, verso 12, Deuteronômio 8, verso 11 e 14, segundo Reis, verso 17, segundo Reis, capítulo 17, verso 38 e Salmo 78, verso 7. Aperta o pausa, leia lá e volta aqui para os comentários do Magierose. Comentando aqui. Nós, seres humanos, frequentemente esquecemos as coisas com facilidade. Eu sou prova viva disso. Esqueço de tudo. Desculpa. À medida que acumulamos as crescentes e desconcertantes demandas da vida cotidiana, nossa atenção se concentra em períodos de tempo cada vez mais curtos. Isso nos faz esquecer, muitas vezes, aquilo que não ocorre com a mesma frequência ou intensidade. Em cada ceia do Senhor, temos uma oportunidade especial para nos comprometer novamente com Cristo e renovar nosso vínculo com a aliança. É fundamental enxergar essas ocasiões não apenas como momentos de reconsagração pessoal, mas também como oportunidades de renovação coletiva da nossa fidelidade a Deus. Em uma sociedade cada vez mais voltada para o individualismo, é essencial descobrir o poder de pertencer a uma comunidade que compartilha a mesma visão de mundo, valores, crenças e missão. Estava vendo ontem um vídeo no YouTube com o título Um ateu visitando a igreja adventista. Ele fez algumas críticas, fez algumas considerações muito respeitosas, aliás, e o sermão que estava sendo pregado no dia falava sobre, na verdade, duas coisas chamaram a atenção dele. Porque a lição estudada na igreja naquele dia era o conflito por trás do conflito. Então falava da guerra no céu, Miguel e seus anjos, Satanás e seus anjos, né? Ele achou interessante esse tema, só que ele fez alguma ligação meio involuntária com a Guerra Santa, não é? Que é o que algumas religiões promovem. De algum modo ele ligou inconscientemente os adventistas àquele fundamentalismo, não é? Geralmente perseguido por ser radical. Ele não fez diretamente esse pensamento, mas eu imagino que ele acabou chegando nisso. Aí passou o período da escola sabatina, chegou o culto, e no culto era o sábado da educação na igreja. A cada trimestre, ou vez por vez, existe um sábado dedicado a falar sobre a educação adventista, não é? Educação no geral e especificamente a educação adventista. E o verso foi aquele Provérbios 22:6. Instruir a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer jamais se desviará dele. E aí esse nosso amigo ateu comentou que, em outras palavras, claro, a sua ideia, que ser adventista no meio adventista, tudo bem, preparar as gerações para viver como adventistas na igreja, tudo bem, mas a dificuldade vai ser quando nós, os adventistas, especificamente os cristãos de modo geral, precisarem interagir com o mundo. Então existe uma preocupação no coração do nosso amigo ateu
que é justo, não é? Mas a educação adventista, a educação religiosa, a educação da igreja, ela nos prepara para a convivência com todos no mundo. Ela só nos prepara de modo melhor. Então, o aluno educado na educação cristã, ele vai ser um ser humano mais bem preparado para enfrentar as vicissitudes da vida. Nós, seres humanos, frequentemente esquecemos as coisas com facilidade. Eu já falei isso, né? Em cada ceia do Senhor, temos uma oportunidade especial para nos comprometer novamente com Cristo e renovar nosso vínculo com a aliança de Deus. É fundamental enxergar nessas ocasiões não apenas como momentos de reconsagração pessoal, mas também como oportunidade de renovação coletiva da fidelidade a Deus. Em uma sociedade cada vez mais voltada para o individualismo, é essencial redescobrir o poder de pertencer a uma comunidade que compartilha a mesma visão de mundo, valores, crenças e missão. Por que é tão fácil esquecer do Senhor e confiar apenas em nossas forças, especialmente quando tudo vai bem? Porque a gente se sente autossuficiente. A gente se sente perfeitos. Ansiando por sua presença. Leia Josué capítulo 18, verso 1 e 2. Qual foi a atividade que fez Josué interromper o processo de distribuição do território? Após a descrição dos territórios atribuídos às duas maiores tribos no lado oeste do Jordão, a meia tribo de Manassés, houve uma assembleia da congregação em Siló, onde a terra foi dividida entre os 7 tribos menores que ainda não tinham recebido a herança. O estabelecimento do santuário, que Deus chamou de meu tabernáculo, representa o cumprimento da promessa do Senhor de viver no meio de seu povo. E revela o tema central do livro, a presença de Deus no meio de Israel. Tornou-se possível a posse da terra prometida. Essa presença seria uma fonte contínua da bênção para Israel e por meio deles para toda a terra. Gênesis 12, 3. A adoração a Deus estava ganhando destaque e se tornando a prioridade até mesmo em relação à conquista e à distribuição do território. A presença do santuário e mais tarde do Templo de Jerusalém deveria ajudar o povo a reconhecer continuamente a presença de Deus entre eles e seu dever de cumprir a aliança. Não sei se eu estou sendo gravado porque a minha tela ficou totalmente escura. Tomara que tenha gravado tudo. Leia, meu amigo, Hebreus capítulo 6, verso 19 e 20, Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12, Hebreus capítulo 10, verso 19 a 23 e responda: o que podemos aprender com Josué? Considerando que, como cristãos, não temos um santuário terrestre que abrigue a presença física de Deus entre nós. Boa pergunta. Respondendo aqui antes do comentário do autor. Já que não temos templo físico, nada de querer construir o terceiro templo, já que não temos templo físico, sejamos nós os templos. Os escritores falam, Pedro, né? Vocês são colunas do templo vivo. Então, sejamos templo para a habitação de Deus, na presença do Espírito Santo. Jesus habita em nós por meio do Espírito Santo. A menção ao santuário não deve ser uma surpresa, pois esse tema já está presente na narrativa de Josué por meio da Arca da Aliança. Essa arca era o elemento central do mobiliário no lugar santíssimo e marcou 2 primeiras sessões do livro, a travessia e a conquista. Agora,
ao colocar a construção do tabernáculo como foco da distribuição do território, Josué demonstrou que toda a vida de Israel girava em torno do santuário, a base terrena de Yahweh, ou Jeová. Como cristãos que vivem no antítipo dia da expiação, é essencial mantermos nosso olhar fixo no santuário celestial, enquanto enfrentamos os gigantes modernos ou pós-modernos que desafiam nossa fé, esperança e herança espiritual. Ao confiarmos continuamente na obra de Cristo realizada na cruz e no santuário celestial, podemos olhar para o futuro com confiança, aguardando o dia em que Deus habitará novamente no meio do seu povo, desta vez para sempre. Leia lá, Apocalipse 21, 3. Muito obrigado pela fineza da sua companhia. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.